Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital Igesp, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Outubro Rosa. Há uns anos se intitulou aí o mês de outubro como um mês de atenção à prevenção ao câncer de mama. Aí a gente fala, mas só em outubro? Não, é o ano inteiro, é o tempo inteiro. Só que é tão importante quando vem essa ênfase o tempo inteiro, porque muitas mulheres foram salvas pelas campanhas do Outubro Rosa, onde foram descobertas realmente, no princípio, uma alteração nas suas mamas e realmente elas ganharam a vida de volta. Então, isso é muito importante. E hoje eu converso com uma especialista nisso, doutora Sueli Monterroso da Cruz, que é oncologista clínica. Primeiro, muito obrigada, doutora Sueli, por conversar com a gente. Eu que agradeço. Através do IGESP, agradecer o IGESP, porque eu preciso de pautas de saúde, eu peço para eles. A gente tem nesse hospital, dentro da rede Transmontana, inclusive, dentro da rede IGESP, a gente tem uma gama de assumidades, um portfólio de assumidades em cada segmento. E quando a gente fala oncologista, aí eu peço para eles me resgatam um deles, um profissional. Quando a gente fala oncologista, dá até um negócio, não dá? Por muitos anos a gente não queria nem falar a palavra câncer. Não, mas é? Até hoje. Até hoje, parece que é um palavrão. Eu também era assim. Uhum. Mas de um tempo para cá a gente começa a perceber que é tão importante a gente falar e desmistificar para não ser uma sentença de morte, né? Eu acho assim, o profissional médico já é uma profissão muito difícil. E o oncologista também é extremamente difícil como uma especialidade. Todo mundo pergunta, por que você faz oncologia? Por que você fez? Meu pai queria que eu fizesse pediatria. Aí eu falei, não. É uma especialidade que você faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. E é isso que eu ensino para os meus residentes, para os meus colegas, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. Sim. E a oncologia faz isso. E a oncologia cresceu, Renata. Quando eu me formei, nós tínhamos poucas medicações. Os pacientes tinham sobrevidas pequenas. Hoje, com a Sociedade Brasileira de Oncologia falar que você vai ter 74 mil casos novos de câncer em 2024. Só que, ao mesmo tempo, ela fala 90% pode ser curado se você detectar precocemente. Sim. Então, hoje você tem imunoterapia, você tem terapias-alvos, você tem medicina de precisão. Isso tudo está fazendo a sobrevida desses pacientes e a cura existir. Vamos conversar primeiro sobre essa questão do medo das pessoas, da palavra câncer, da palavra oncologista. Vou a um oncologista. Esse medo, lógico, é real, porque a gente tem realmente... a gente gostaria de não ter nunca nenhuma doença. A gente só tem, assim, a gente acaba só tendo as notícias ruins da doença. Pois é. Não os vencimentos da doença, os ganhos, né? A gente pode naturalizar hoje a conversa sobre câncer, a gente pode naturalizar a conversa sobre o câncer como algo que é, como você mesma falou, já foi detectado que haverá um crescimento muito grande de câncer no mundo. Então a gente precisa naturalizar isso, né? Eu falo sempre pro pessoal, diabetes a gente cura, Renata? Pois é. Cardiopatias a gente cura? O que a gente cura em medicina? Infecção. Sim. Então o câncer é uma doença que está se tornando cada vez mais crônica. Lógico, às vezes acomete pela não prevenção, acomete avançada essa doença, bem avançada, e você tem os óbitos relacionados a isso. Mas você tendo uma prevenção precoce da doença, você consegue ter vários ganhos. E mesmo na doença metastática, que a gente chama hoje, o que é uma doença metastática?
Quando, por exemplo, a pessoa tem um câncer de mama e aquelas células vão para pulmão, para osso, para fígado. Mesmo assim, com o advento desses novos tratamentos, você consegue ter ganho de sobrevidas e qualidade de vida para esses pacientes. Por isso que eu falo, quando você falou o medo da palavra, o medo da pergunta, eu falo para todo mundo, não tenha medo de perguntar, pergunte. Pergunte para o seu médico, não pergunte para o Google, não pergunte para o vizinho. A pergunta salva, né? E quando fala em metástase, também é outra coisa que assombra a gente, né? E aí, quando as pessoas, muitas vezes eu ouvi assim, agora, de alguém, né? Agora deu metástase, já faz assim, como se entrega para Deus porque deu metástase. Não, então mesmo com a metástase... Você não fala em cura, mas você tem a qualidade de vida e você tem o tratamento dessa paciente para segurar o prosseguimento dessa doença, essa doença avançar mais, né? Então, tem vários tratamentos que você pode utilizar. Por exemplo, tem uma doença no osso, você tem remedinhos próprios para esse osso, para melhorar a dor. Você tem tratamento de rádio para tirar a dor, para que essa doença não avance. Então, você, mesmo na doença metastática, você consegue fazer tratamento. Eu tenho uma paciente, eu vou contar, uma paciente que me causou muito estresse. Era uma paciente jovem, 32 anos, chegou para mim grávida de 3 meses, com câncer de mama avançadíssimo. Aí nós tínhamos que cuidar dela e cuidar da criança. Meu Deus. Ela tinha perdido a mãe há 3 anos com câncer de mama igualzinho. Fizemos a químio, ela teve o bebê, ainda era na época da Covid, ela teve uma endocardite por conta da Covid, um processo inflamatório nas válvulas cardíacas, teve o bebê, fizemos a cirurgia, 1 ano depois ela teve tumorzinho no pulmão, fizemos a químio e ela está agora, a criança dela está com 3 anos. Gente, e mesmo grávida ela pôde fazer quimioterapia pode. E não afetou a criança? Não afetou, danadinho. Olha, e você sabe que eu conversei com a doutora Tânia, fui lá para São Paulo, no IGESP, conversei com a doutora Tânia, que é a coordenadora do setor da oncologia do IGESP, da rede IGESP, e ela falou do aumento das mulheres com câncer de mama, novas, jovens, então esse é um caso. É um caso, está tendo muito aumento abaixo dos 30 anos. Por que será, doutora? Eu acredito que é o estilo de vida, alimentação, que está fazendo essas mutações que a gente chama somática, mutações da célula. Porque se você for ver, a maioria das pessoas acha que o câncer é genético, né, Renata? E só 10%. Só 10% é. E o que é o câncer? O câncer são alterações nas células que ocorrem, mutações. Por exemplo, a gente tem uma enzima na célula, vou dar um pequeno exemplo, chamado P53. Ele faz o quê? Ele olha se aquela célula tem defeito ou não. Tendo defeito, ele elimina aquela célula. Mas só que ele pode estar com defeito. Então ele não vê que a célula tem defeito, essa célula sai e vai crescendo, vai sendo uma célula ruim. Tá. E você não só tem, você tem vários mecanismos, são inúmeros. E a maioria deles a gente ainda não conhece. Mas eu acredito que com o avanço que nós estamos tendo em pesquisa agora, com a abertura de pesquisa de células, de sangue, de biópsias líquidas que estão se fazendo, a gente vai ter cada vez mais o diagnóstico precoce do sangue. Já pensou você, fala assim, vou tirar meu sangue, deixa eu ver se eu tenho muita célula circulante anormal. Sim. Hoje não dá para fazer isso. Existem pesquisas muito grandes nos Estados Unidos, algumas pesquisas com o Brasil sendo feita, mas a gente ainda não tem como fechar nisso. Eu estou lendo o livro Tempo de Vida, do Dr. Sinclair, que ele estuda, é um médico e professor em Harvard, e ele estuda, ele tem várias pesquisas, inclusive do resveratrol, e o foco dele é a longevidade, e ele coloca a velhice, o envelhecimento, como uma doença, porque o envelhecer
ele é natural. Vamos envelhecer e queremos ficar bem velhinhos, né? A gente quer ficar bem velhinho. Mas o envelhecimento das células, o envelhecimento, os sintomas, as doenças, é doença. Então, existe um movimento vindo dos Estados Unidos, mas lógico, hoje, graças a Deus, é tudo globalizado. E ele explica assim, que a gente vai crescendo saudavelmente e com 45 anos mais ou menos, começa a declinar. E essa declinação, ela vem assim, e essa linha assim é a doença, é você já adoecendo. E aí por isso essa coisa, a gente vive mais hoje. Mas vive mais, só que muitas doenças estão sendo precoces e não tinha antes. Então, justamente, vive mais porque está com base de remédio, com tratamento, graças a Deus, e que tem. Mas qual é hoje o movimento e que a gente pode fazer isso já na nossa vida? Não esperar essas pesquisas. Subir, quando está no 45 anos, mais ou menos, que é onde vai começar a aparecer coisas, estender essa linha o mais longe possível, para quando decair assim. Então, tá com 45, mantém isso até os seus 90 anos, 90 e poucos, aí morre, pronto, faz a passagem. Mas não fica com uma série de doenças. Quando você fala em estilo de vida, lógico que a gente vai falar alimentação, atividade física, dormir bem, isso é o tripé. Mas o estresse é algo que antigamente a gente não tinha esse estresse que a gente tem hoje, né? Não tinha. Você falando do seu pai, eu estou lembrando do meu pai como trabalhador. Não tinha isso. Nós andávamos a pé, a gente não tinha. Para ir numa padaria que é na esquina, você vai de carro. Você tinha uma alimentação mais saudável. Eu me lembro de animais não eram congelados, se comia tudo fresco. A comida de Deus, né? Que a gente fala, a comida que Deus fez. Hoje eu falo isso, eu vou comer. Deus fez isso? Não, Deus não fez. Né? A gente come as coisas gostosas que Deus não faz, mas assim, não pode ser a base da nossa alimentação, né? Não. E o que eu vejo, e eu falo essencial para todo mundo, você falou algo muito interessante. Exercício. Não tem jeito. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que não gosto de academia, mas eu nado. Sim. Fazer o que você gosta de alguma forma, um exercício. Sim. Subir a escada em vez de pegar elevador, né? Sim. Eu sempre falo para os pacientes, olha, foca em algo de bom. A doença chegou, você está em tratamento, mas veja como algumas coisas vão modificar na sua vida. E essas modificações vão trazer benefício para você. Eu acho que a gente tem que parar de se cobrar um pouco, entender que tem outros caminhos que podem ser resolvidos, né? Sim. A fé. O que a fé influencia no tratamento, no estilo de vida e no tratamento das doenças? Olha, influenciam bastante. O que eu vejo, Renata, pacientes que têm fé, tudo vai melhor. Tudo dá mais certo. Sabe, aquele paciente tem uma doença extremamente avançada, mas ele tem a fé dele, ele aceita o tratamento e anda. Às vezes um paciente, uma doença mínima, não tem fé, aquela angústia, aqueles problemas mal resolvidos, vai dando tudo errado, né? Quanto das nossas emoções influenciam na formação de doenças? As pessoas, eu estudo muito física quântica, e eles falam que tudo que apareceu no nosso físico agora, nesse plano que a gente vive, essa terceira dimensão que a gente vive, já aconteceu no mundo espiritual antes. Então, algo que a gente não curou das nossas emoções, do espiritual, que veio para as emoções, que veio para o físico. A senhora acredita nisso? Pessoas com grandes angústias, grandes tristezas, liberam algumas substâncias no sangue que diminuem suas células de defesa. Isso a gente já está sabendo mais ou menos que ocorre, né? Sim. Então, por isso que eu digo, você não tem como medir. Você não pode falar assim, então todo mundo vai, vamos dizer assim, em termos do meu assunto, todo mundo vai ter câncer, porque se ficou triste, se ficou magoado. Não, mas talvez isso desencadeie de alguma forma
algum movimento no teu corpo que as suas células de defesa não consigam. Mas nós não temos como medir. Não tem como medir. E aí vai a minha segunda pergunta, que é o câncer de mama relacionado à mágoa. Que eu já ouvi também muitos relatos, inclusive de pessoas ligadas a ONGs que cuidam de mulheres, de ter uma mágoa e que isso pode desencadear diretamente o câncer da mama. É isso. É o que eu te falei. É a mesma coisa, a resposta é a mesma. Não tem como medir. Já está respondido. Tem um pesquisador alemão, eu esqueci o nome, desculpa, que ele fez um trabalho já na década de 40, 60. Hoje na Alemanha ainda tem alguns trabalhos dele, que ele fala, que eu até comecei a ler, que eu achei até interessante. Ele falava que câncer de mama esquerda estava relacionada muito a mágoas, a perdas, coisas não resolvidas. De mama direita era outros fatores. Então eu estou até começando a ler, tem vários trabalhos sobre isso, é antigo, e ainda existe a clínica dele na Alemanha. Então eu estou começando a dar uma olhada, porque eu acho que a gente tem que se abrir. Mas assim, cientificamente a gente não tem como comprovar. E quando eu falo isso, eu sempre falo, vou ter muito cuidado em falar disso, porque parece que assim, mas eu não sou assim, não tenho tristeza. Parece que a gente está induzindo, parece que a gente está induzindo, ou parece que a gente está sentenciando a pessoa, ou então, e pior, culpando as pessoas. Porque eu entrevistei algumas vezes a Gilze Francisco, aqui de Santos, que criou o Neomama, e ela me contou relatos, ela contou fatos que aconteciam com mulheres, de maridos culparem a mulher, de filhos culparem a mulher de ter o câncer de mama. Porque ou você não se cuidou, você não se tocou, você não teve a precaução. A nossa estada aqui nessa vida é a evolução, é o aprendizado, é lidar com as nossas emoções. Né? E eu falo assim para você, Renata, a pessoa não pode se culpar pela doença. Ela não tem culpa. Vamos ver, o câncer. Quanto que a já havia conversado, quantas alterações você tem dentro de uma célula que pode provocar aquilo, né? Sim. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Agora, sobre a prevenção, a gente já falou, que especificamente do câncer de mama, quando eu conversei com a doutora Tânia também, a gente falou de alimentação, estresse, exercício físico, não tem jeito. Isso tanto antes como depois, tabagismo, álcool. Tabagismo é sério, porque o tabagismo é a pessoa que fuma, o fumante passivo também, que está ali, mais de 1000 substâncias no cigarro, arsênico. Essa lei de não ter fumantes em lugares fechados. Foi excelente. Gente, isso é sensacional. Foi excelente. Outra coisa, quando a gente fala em tratamento,
Você já começou o programa já falando sobre isso, dos avanços todos. Existem hoje a quimioterapia, Isso. que também é outra palavra que assustava a gente. Assustava. E tem vários. Hoje não é só quimioterapia injetável, tem vários. Isso. A gente assim tem como tratamento nos cânceres em geral, a gente tem a cirurgia, né? Hoje a gente tem cirurgias extremamente avançadas, cirurgias robóticas, que você consegue operar o paciente minimamente invasivo, né? Você hoje tem, falando de cirurgia, por exemplo, você tem um nódulo no pulmão que você não precisa operar, você pode fazer uma radiocirurgia só local, no fígado. Então hoje, em termos cirúrgicos, está muito avançado. Não é mais aquela cirurgia tradicional que nós tínhamos. Você tem a quimioterapia, que a quimioterapia você tem quimioterapia por via oral, comprimidinhos que você toma. Você tem quimioterapia venosa, que é pela veia, né? Você tem quimioterapias que você às vezes precisa fazer na coluna, intratecal. Então você tem muitos tipos de quimio. Você dentro das quimios você tem as drogas citotóxicas, que a gente chama, que são essas que, vamos dizer assim, você sabe que só 40% é que cai o cabelo, né? A maioria não cai. Olha, eu achava que era tudo. Todos, não. É porque a prevalência do câncer, que é o câncer de mama, acaba sendo as drogas que mais cai cabelo e acaba chamando mais atenção. Você tem as imunoterapias, você tem as terapias-alvos. Por exemplo, a gente tem no câncer de mama e em outros cânceres uma chamada HER2, CERB-B2, que é que nem se fosse um porteiro da célula, um zerador da célula nossa. Ele vai lá, abre a célula para divisão. Todos nós temos isso. Só alguns tumores, ele está muito expressado, está muito grande. Então você tem uma substância, trastuzumab, que é só para aquele, que é o Herceptin, só para bloquear aquela enzima. Tem até um filme no Netflix do descobridor dessa substância. Agora, e lá no IGESP a gente tem esses tratamentos todos? Tem tudo. Todos esses tratamentos. Gente, eu sou fã, fã. Assim, hoje em dia, todos os tratamentos, os pacientes falam, mas doutora, por que eu tenho que fazer? Porque são protocolos. A gente tem protocolos de estudo. Por exemplo, o oncologista não fala assim, eu vou fazer isso da minha cabeça, que eu acho legal. Não. É tudo protocolo de estudo, tudo baseado em trabalhos científicos, né? Que fazem com que você respeite e faça a droga adequada, o tratamento adequado para o paciente. O que é mais bonito do seu trabalho? Eu acho que é mudar a vida das pessoas. Eu acho você acolher as pessoas, você olhar para as pessoas, tocar na vida delas. Eu acho isso me emociona muito. Porque a pessoa, quando vem com aquela notícia, Renata, é muita dor. Ela, é como se ela já tivesse um atestado de ida. Né? Aí você tem que falar para ela, fazer ela entender que não, que a vida está aí. E ela aprender também uma coisa que eu falo para os pacientes, Renata, que ela tem que dividir. Ela não tem que ficar com aquilo para ela. Ela tem que dividir com a família. A família tem que estar aí. Os amigos, que ela fala, eu não vou contar para meus filhos, não vou contar para minha mãe. Não, conte, pergunte, divida, né? E fale com o seu médico, não fica angustiada, não fica com dor. Eu acho que essa mudança de você ter com o paciente, você poder acolher, abraçar, segurar, é o que mais eu amo na minha profissão. Santos é uma cidade referência no Brasil em saúde. Do SUS, que eu trato SUS, então é de referência. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia, nós predizemos que deve ser aos 40 anos, mas pelo Ministério da Saúde, o Ministério diz que mamografia deve ser aos 50. Santos não, a gente faz aos 40. Porque é o melhor, pelo SUS, e se você for pensar, 10 anos que você já vai estar protegendo, ganhando essas mulheres. Especificar a mamografia, não tem problema nenhum aí ir lá e fazer, não tem nada. Eu não sei porque que as mulheres falam tudo, mamografia, gente. Segundos a gente faz a prevenção, o toque também, de se tocar. Tem mulheres que não se tocam,
porque com medo de achar o nódulo. Não, Mas não se tenho você medo. achar o nódulo, você já vai ver Já resolve. que você ele não vai prevenir, porque aí o nódulo já está lá, mas ele vai te reduzir o tratamento, lógico. a vida, na verdade você ter a vida aí pela frente, né? E é o que eu falo, eu acho que o mais importante é a mulher e o homem. Não podemos esquecer que o homem também pode ter câncer de mama, sim. É muito tem- baixo, 3, 4%, mas pode ter. Mas a mulher conhecer o seu corpo. Sim. Vamos falar, a gente está tendo uma incidência de câncer de cólon, reto. Sim. A mulher tem que ver alterações na fezes, ver se tem sangramento, se aquela fezes antes era de tal forma, agora as fezes estão fininha, se dói, se sangra. Tem que se palpar as mamas, conhecer as mamas. Levanta a mão, põe a mão aqui, protusa para frente, deita para ver se palpa deitadinha, porque às vezes o nódulo tá mais interno, quando você deita, ele se expõe. Sim. Então tem que se examinar, porque a gente sabe quando algo de errado está. E dói o nódulo, não? Ele Normalmente é indolor. Tá. Então, normalmente ele é indolor, você palpa. O que você tem que ver, às vezes a pele fica que nem uma casca de laranja também. Tá? Observar se a pele fica vermelha, se sai secreção pelo mamilo. Às vezes sai uma secreção que a gente chama de água de rocha, água branquinha. Às vezes pode sair uma secreção vermelha pelo mamilo. Às vezes o mamilo, você vai notar que o teu mamilo está um pouco retraído, está diferente. Pô, meu mamilo não era assim, o que está acontecendo? Tudo isso deve chamar a atenção da mulher, essas alterações. E se palpar, né? A palpação. A mulher que amamenta, é verdade que ela tem menos propensão a ter câncer de mama? Sim, diminui, é um dos riscos que diminui. Tá. Que amamenta, que tem filhos mais nova, né? Estaria relacionado, é um dos riscos, né? Diminui risco. Então eu que tive com 19 anos, amamentei 2 anos e meio, um ano e meio. Tá protegida. Mas eu faço sempre a mamografia, eu me toco sempre. Às vezes dá uma aflição, porque dói, porque a gente tem muitas glândulas na mama. Mas a gente tem que entender que a mamografia é a partir dos 40. Abaixo dos 40, você tem ultrassom. Tem ultrassom, E se você tem uma história familiar importante, de mãe, de pai, apesar de ser só 10%, mas tem que olhar. Tem que olhar e fazer ultrassom. Se aquele ultrassom não resolver, a gente tem ressonâncias hoje que você pode fazer nesses pacientes mais jovens, que ajudam bastante. Ai, muito obrigada por responder tudo, por um termo, mas que a gente não combinou nada antes. Tem gente que fala assim, você vai me perguntar, Renata, porque já sabe que eu fujo do protocolo. E aí, porque eu quero fazer perguntas que eu tenho. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. Por mais médicos e seres humanos, como a doutora Sueli, quem estiver vendo esse vídeo, essa nossa conversa em qualquer dia, apesar de hoje ser dia dos médicos, que seja todo dia mesmo. E eu queria dar felicidade para meus colegas médicos também, viu? Porque é uma profissão muito difícil. E cada vez mais difícil a gente está vivendo, né? Então eu quero que eles tenham muito orgulho da profissão e que eu tenho muito orgulho de todos os amigos que eu tenho e do meu grupo de oncologia, que são excelentes, são ótimas, são pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Parabéns por esse olhar pela vida, pelo mundo, pelo ser humano. Parabéns, IGESP, por ter esse tipo de profissional na sua rede e essa rede tão humanizada que é esse grupo todo, que eu tenho muito orgulho de estar junto. Obrigada. Eu que agradeço. Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista.
E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.